Fala pessoal, nessa questão a gente tem um trapézio, né, em que AD é paralelo a BC, ou seja, AD e BC são as bases. Ele fala que os ângulos B e C medem 30 e 60 graus. Aí a primeira pergunta é, onde é que eu coloco cada um dos vértices desse trapézio, né? Como eu nomeio o trapézio? Bom, AD e BC são as bases. Vamos marcar isso aqui já no nosso exercício. Então, dessa informação, tiramos que AD e BC são as bases. Mas como saber qual é a base maior, qual é a base menor? Bom, vamos olhar lá para o trapézio. Você vai perceber que a base menor é onde ficam os ângulos obtusos. E a base menor é onde ficam os ângulos agudos. Como B e C são ângulos de 30 e 60, B e C são ângulos que estão na base menor. Eu vou colocar o B aqui, porque esse é o ângulo mais fechadinho, né? O ângulo pequenininho, que é o de 30. E ali eu vou colocar o vértice C, que é onde fica o ângulo de 60, que é um pouquinho maior. Beleza. Se o nome do trapézio é ABCD, então depois do C vem o D e antes do B vem o A. Ele também fala que EF, MN são pontos médios dos lados do trapézio. Então, o ponto médio do CD é o F, ponto médio do AB é o E, ponto médio aqui do AD é o N e ponto médio do BC é o M. E ele pergunta para você qual é o tamanho do segmento EF, sabendo que MN mede 3 e que esse lado maior, a base maior do trapézio, mede 10. Bom, a gente vai usar algumas propriedades para resolver esse problema, então eu vou puxar um slide novo só para te lembrar de algumas das coisas que a gente vai usar para resolver essa questão. Primeiro de tudo, quando eu tenho um trapézio qualquer, e eu marco, chamar o trapézio assim do mesmo jeito que a gente nomeou o trapézio do exercício, então ABCD. E a gente marca aqui os pontos médios dos lados não paralelos do trapézio, então ponto médio de DC e AB, nesse caso, esse segmento que é criado pela união dos pontos médios dos lados não paralelos tem um nome, ele é um segmento importante para o trapézio. Ele chama base média. E esse segmento que a gente chama de base média tem duas propriedades que são relevantes para os exercícios. A primeira delas é que ele sempre é paralelo às bases do trapézio. Então, nesse caso, é paralelo ao AD, que é a base menor, e paralelo ao BC, que é a base maior. E, além disso, qual que é o tamanho da base média? Bom, a base média tem sempre o tamanho que é a média dos tamanhos das bases do trapézio. Então, base média é a média das bases. Por que isso vai ser relevante para o exercício? Porque esse F que o exercício mencionou aqui, você vai concordar comigo que ele é justamente a base média do trapézio. Então, se o EF que o exercício pediu para você calcular é a base média do trapézio, vou deixar um pouquinho mais bonitinho ali a marcação, né? Se o EF é a base média, então o tamanho do segmento F é a média das bases. Vai ser o AD, que é a base menor, mais BC, que é a base maior, sobre 2. Como o BC foi dado, o enunciado me disse que esse BC mede 10, a grande questão do exercício é qual é o comprimento da base menor. Assim que eu descobrir quanto mede a base menor, a gente mata o problema e acha o tamanho da base média. Bom, segunda propriedade que a gente vai usar aqui. Você deve se lembrar, porque a gente repete com uma certa frequência, que toda vez que você inscreve um triângulo retângulo numa circunferência, uma coisa interessante acontece.
Então, se eu pego um triângulo retângulo inscrito na circunferência, o que acontece é o seguinte. Como esse ângulo de 90 graus é um ângulo inscrito na circunferência, porque o vértice dele é um ponto da circunferência, ele tem uma relação especial com esse arco que o ângulo enxerga, né? Tem um arco que está dentro dos lados desse ângulo, e esse arco tem o dobro do tamanho do ângulo, porque todo ângulo inscrito tem metade do tamanho do arco. Ângulo, metade do arco, arco, dobro do ângulo. Se o ângulo é de 90 graus, então esse arco mede 180 graus, né? E aí, se pegar um triângulo retângulo aqui qualquer. Se esse arco é de 180 graus é meia circunferência. O que indica que esse segmento BC dividiu a circunferência ao meio. E quem divide a circunferência ao meio é o diâmetro. Então, se o BC é o diâmetro, o centro da circunferência está bem aqui no meio do diâmetro. E tanto o segmento BO, quanto o segmento AO, quanto o segmento OC são iguais, porque eles todos são raios dessa circunferência. Então, isso é um raio, isso é um raio, isso é um raio. Isso é uma propriedade muito importante de triângulos retângulos e que vai aparecer em contextos que não tem nada a ver com circunferência. A justificativa dela veio da circunferência, mas a propriedade a gente verifica em qualquer triângulo retângulo, existindo essa circunferência desenhada ou não. Qual é a propriedade relevante? Essa mediana relativa à hipotenusa, né, divide a hipotenusa em dois segmentos que são iguais a ela. Então, o tamanho dessa mediana é igual ao tamanho desses dois pedaços que ela cria na hipotenusa, certo? E por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com o exercício? Bom, a informação que destoa das outras nesse exercício é o fato de que os ângulos da base do trapézio medem 30 e 60 graus. E se você parar para pensar um pouquinho nessas medidas que o exercício deu para a gente, você vai se lembrar que 30 e 60 graus são ângulos que você mais frequentemente está acostumado a encontrar em triângulos que são retângulos. Então, se eu prolongar os lados que formam esses ângulos de 30 e 60 até que eles se cruzem, quando eles se cruzarem aqui em cima, nesse ponto que eu vou chamar de P, bom, pensa no triângulo grande. Um triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus, e os ângulos desse triângulo são 60, 30, que já somam 90. Para fechar a soma, precisa de um ângulo reto. Que louco, né? Então, o triângulo que se forma por fora do trapézio é um triângulo retângulo. E se você prestar atenção, você vai perceber que esse segmento aqui, ó, que vai do vértice do ângulo reto até o ponto médio da base, é uma mediana. É a mediana relativa à hipotenusa. E o que foi que a gente tinha conversado agora há pouco? Que essa mediana relativa à hipotenusa quebra a hipotenusa do triângulo em dois pedacinhos, né? Divide a hipotenusa em dois pedaços iguais, porque o M é o ponto médio, e esses dois pedaços têm o mesmo comprimento que a mediana. Deixa eu apagar o EF para não ficar muito poluída a questão, certo? A gente já sabe como calcular o EF, foca só na existência dessa mediana que a gente acabou de traçar. Então, essa mediana também mede 5, pensando na propriedade que a gente acabou de discutir, né? Esses dois pedaços da hipotenusa têm o mesmo comprimento que ela. E veja, o enunciado tinha me falado que a distância do M até o N é 3. Bom, se MN mede 3 e a mediana inteira mede 5, então esse pedacinho que está ali para cima do segundo ponto médio, do ponto N, mede 2, correto? E veja, quando... Vamos apagar esse 5 agora, você já percebeu que aquilo mede 5. Quando eu olho agora para o triângulo ADP, que é o triângulo pequenininho, o enunciado não me disse que o N é ponto médio aqui desse lado? Bom, olhando para esse triângulo, então o PN é mediana.
mediana relativa à hipotenusa, porque o triângulo é retângulo. Ah, essa propriedade vai aparecer de novo no triângulo pequeno. Então a gente usou essa propriedade pensando no triângulo grandão, né? A mediana inteira mede 5 assim como essas metades da base. E eu vou usar essa propriedade agora de novo no triângulo pequenininho. Essa mediana mede 2 e esses trechinhos da hipotenusa, criados pela mediana, medem 2 também. Bom, isso mata a questão, porque se esses dois pedaços da hipotenusa medem 2, então a hipotenusa AD mede 4. E a hipotenusa AD é a base menor do trapézio original. Né? Então esse comprimento aqui é 4, e portanto a base média que o exercício tinha me pedido mede 4 mais 10, 14, sobre 2, isso é igual a 7. Certo? E, portanto, a resposta dessa questão está lá no seu item B. É uma questão legal que usa duas propriedades que os alunos costumam se esquecer, né? Base média do trapézio, que de fato não é uma coisa que aparece com muita frequência, mas a propriedade da mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, que é bem importante, certo? Ela aparece em momentos, né, inusitados, e que é uma coisa que vale a pena você manter aí, né, um alerta para não se esquecer dela. Tá bom? Espero que você tenha gostado do problema e da nossa solução. Até a próxima questão que a gente for resolver. Tchau!